Estamos iniciando mais um programa Café com Letras Podcast. Hoje, recebendo aqui o escritor laureado em todo o Brasil, Antônio César da Veiga, conhecido como César, entre os amigos, principalmente aqui de Porto Alegre. César é uma pessoa importante, uma pessoa que labuta a área literária há muito tempo, e para nós que estamos com esse projeto voltado para o escritor independente, trazer o escritor César aqui é de suma importância para que todos possam conhecer um pouco mais do trabalho e a dedicação desse grande escritor nas letras do nosso país. E eu começo aí fazendo uma primeira pergunta ao nosso convidado. Quem é o escritor Antônio César da Veiga? Pergunta capciosa, né? Primeiro, Itacira, agradecer pelo convite. Quem é o escritor Antônio César da Veiga? É um professor de química aposentado que alguns dizem que nasceu escritor. Eu não acredito nisso de nascer escritor. Tu tem a tendência a essa modalidade. Na minha casa, meu pai sempre incentivou livros. Mesmo antes de eu não saber ler, a gente tinha aquelas enciclopédias antigas com fotos e eu tinha o hábito de, no fim da tarde, folhear e criar histórias mentalmente só das figuras. Tanto que eu chamava de o livro de Jesus. Por quê? Eram histórias antigas. Assim que eu aprendi a escrever, eu já comecei a iniciar a fazer algumas coisas, rabiscos, mas eu sempre tinha essa vontade enorme de escrever. Depois, na escola, através de uma professora de português, ela fez com que na turma houvesse um jornalzinho. E ali me despertou. Eu amei aquilo do jornalzinho, de contar histórias dos colegas, e aquilo se foi. Nunca foi profissionalmente, nunca foi um desejo meu. Tanto que eu fui ser professor de química. Me formei em química, durante 43 anos eu lecionei, mas sempre tinha aquele gostinho, aquela vontade de fazer algo, né? E aí, através de um poeta, que era meu colega numa escola, Diego Petrarca, ele disse assim para mim, porque ele leu um dos textos que eu de vez em quando colocava no Facebook. Disse assim: César, por que tu não edita isso? Eu não, não é descrédito. Às vezes é aquele impulsionar de alguém externo que te mostra, olha, tu é capaz disso. Mas eu achava que não era. Mas, sim, pela insistência, eu conheço um editor, etc. E aí ele me apresentou o Roberto Prim, né? E aí, pela Bestiário, lancei o primeiro livro. Olha. Que foi uma coisa, eu não esperava aquilo. Que bacana. Aí, a partir daquele momento, vieram outras oportunidades. Uma editora paulista, a Apres, me procurou e disse que eu não queria escrever no segundo livro. Escrevi o segundo livro e depois, num terceiro momento, uma editora luso-brasileira, que é a Mágico de Oz, de Portugal, também me convidou, tanto que o livro está em vários países. Mas foi uma coisa, Itacira, relâmpago, entendeu? Uma dedicação maravilhosa, que quando eu me aposentei, pude me fixar nisso, e hoje é o meu cotidiano. Que bacana. Qual é o teu gênero literário? Quantas Crônica. obras já fez, já publicou? Para te ver como uma coisa é curiosa. Eu escrevi muito porque eu fui professor de alunos surdos. Então eu escrevi livros sobre a mobilidade urbana. Muito tempo eu tive fazendo até trabalhos paralelos com a EPTC. Eu dava um curso dentro da EPTC para pessoas da comunidade sobre bebidas alcoólicas no trânsito. E isso me difundiu no país inteiro, ao ponto da Universidade de Brasília me convidar para 2 livros deles para fazer uma sobre os idosos na mobilidade urbana e o outro
a mobilidade urbana para as pessoas com deficiência auditiva, que é um problema e praticamente a sociedade não tem esse foco. Mas o meu grande tchan era muito mais a mobilidade urbana e muito mais a área química. Sim, eu me especializei na área formação, né? de toxicologia, então era o que eu mais falava e assessorava. E trabalhei muito tempo na indústria, fui funcionário da Petrobras, trabalhei Paraná, São Paulo, Bahia, até que quando eu tive a oportunidade de ir para o exterior pela empresa, pensei, não é isso que eu quero é ser professor. Só que eu estava dizendo professor, mas tinha que botar professor igual escritor. Escritor, né? E foi o que eu fui ser, que escritor. Né? Então, ser escritor, às vezes a pessoa pergunta assim, ó, qual é o teu estilo? O estilo é crônica, coisas que eu vivenciei. Sim. Tá? No meu bairro. Praticamente os 3 livros. O primeiro é Gente do Meu Bairro. O segundo é Histórias da Gente do Meu Bairro. E esse terceiro é Histórias do Meu Bairro, Lembranças. Todos eles se fixam em personagens reais que eu vivenciei desde a minha infância até os 20 e poucos anos. Então, eu resgato as histórias, os lugares. Então, é uma coisa muito diversificada. Sim. Tanto que as pessoas, às vezes, ao comprar ou adquirir, dizem, tu tem a trilogia. Não é uma trilogia, é um segmento. Claro. Tanto que agora eu estou para lançar o 4º livro, e o 4º livro, ele tem uma segunda porção, claro, tem uns 30 textos meus, e uns 15 de pessoas, moradores do bairro, que contam também as suas histórias. Olha aí. Os caras estão... Uma coisa especial, é sui generis, né? Sui generis. Tanto que a editora disse, tu não quer botar um nome antologia, Gente do Meu Bairro? Eu disse, não, eu prefiro ainda isso, mas no futuro... Vai ter que ser. Só moradores ou pessoas que conviveram. Uma bela iniciativa. Hein? Tem pessoas, tem leitores, por exemplo, em Cuba, Israel, Espanha, tem vários países, moradores do bairro Tristeza, Sim. que estão lá e que às vezes cooperam. Por que tu não conta isso sobre o seu Adail? Que bacana. Gente do Meu Bairro, Recordações, foi lançado agora na última Feira do Livro de Porto Alegre? Foi lançado aqui na Feira do Livro e na Bienal de São Paulo. Olha aí, ao mesmo tempo. Então esse 4º está para ser lançado na Feira de Frankfurt e na Bienal do Rio, e também vou lançar aqui na Feira do Livro. Interessante. Eu recebi hoje esse exemplar aí de cortesia do nosso escritor César, vou ler com muito carinho aí, e achei uma iniciativa fantástica, é falar do seu bairro, colocar na literatura a gente do seu bairro, né? Isso é muito importante. César, nós sabemos que você é uma pessoa muito ativa na ALB, que é a Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Essa tua participação, você faz parte da diretoria? Você é somente imortal? O que você faz? O que colabora com a ALB? Eu sou só imortal. E para os colegas lá do meu bairro, quando eu estendi o convite, eu disse, olha, você é imortal da ALB. Ele disse, tenha cuidado, pega um maluco aí, vai te dar um tiro. Para ver se tu é imortal mesmo. Como imortal, acompanho muito a leitura das pessoas que se dispõem a escrever, desde poesia, que não é a minha característica, tanto que, através disso, uma escritora aqui de Porto Alegre já lançou um livro de poesias e queria que eu fizesse, ela perguntou se eu não gostaria de prefaciar. Eu tive que ser sincero. Eu disse, olha, eu não posso prefaciar algo que eu não entenda. Claro, entendeu? Ela ficou assim muito frustrada. Sim. Disse tipo assim, tu tá num pedestal.
Quando era minha conhecida, dizia, tá, já sei, tá nojento agora, tu não quer. Eu disse, não, minha querida, é porque, né, se o teu livro é de poesias, vai ser lido por poetas. Claro. Porque normalmente tem essa diferenciação, né? O poeta não lê muito crônica ou determinada... Tem até agora a poesia haikai, né? Tem um novo estilo, Sim. que eu não sabia o que era. Aí eu comecei a ler. Claro. É interessantíssimo. Sim. Interessantíssimo. Mas não é a minha... Raiz, né? A poesia raiz. Não é o meu tipo de leitura. Estilo. Então não posso fazer um comentário em relação a isso. Que bom. Então, tudo isso que a gente conversa aqui, ele é importante que as pessoas saibam, né? O que é o imortal, o que é a academia, né? Sim. Porque pouco se fala para o público externo esse tipo de coisa, né? Então, César, eu te digo assim, ó, estava vendo nas redes sociais aí a tua participação a nível nacional. Tu tem recebido vários títulos, né? Várias condecorações a nível de Brasil, e isso tudo é oriundo do teu trabalho, da tua dedicação em prol da literatura. E ser conhecido a nível nacional, eu acho assim que nós gaúchos, sabendo a importância que é a tua pessoa a nível nacional, temos que nos vangloriar disso, né? Por isso que hoje eu decidi, juntamente com a nossa equipe aqui, de trazer, né, o escritor César aqui, para falar um pouco mais. Quais os títulos? O que você recebeu por Brasil afora que possa mostrar ou dizer para a nossa sociedade? Toda a carreira ela também depende de quem está te impulsionando. Quem me impulsionou, que foi a divisão de águas, foi a ALB. No momento que eu tive o convite de me tornar imortal, nossa, aquilo ali foi extremamente importante. Né? Porque me fez ser conhecido. E, a partir dali, também eu tive vários outros convites. No Brasil, tem várias academias que eu pertenço, mas também tem no exterior. Eu pertenço à Academia Portenha, Argentina, né? Sim. Academia Francesa, Academia Portuguesa. Agora vem a Academia da Romênia, que o meu livro está já na Romênia, dentro de uma escola que é bilíngue, romeno e português. Mas ele já dá também, desde o primeiro livro está em Cuba, também numa escola de idiomas, bilíngue, português e espanhol, né? Na Universidade de Pinar del Rio, né? Eu tive até o convite para participar da feira em Cuba, mas houve empecilhos na época financeiros, que é o grande problema nosso. Exatamente. O grande problema é o patrocinador. Exato. Então, hoje eu busco muito isso, patrocinador. Mas as titulações, agora vem uma outra titulação que eu tive a honra de conversar com a pessoa, que é da Elos, né? Que Elo literário, que também isso vai ser uma honra enorme, né? Muitas das vezes, não que eu recuse, mas eu não posso ir presencialmente, o que perde não o brilho da coisa, mas é uma lástima devido a isso. Mas as titulações, o segundo livro foi para Paraty, vários locais em Itaci. Né? A gente fica até assim, pensando, por que tu não anota isso? Não, porque a premiação é uma consequência. A aceitação do escritor é a grande coisa, porque eu tenho certeza disso, que às vezes o que a gente escreve, poucas pessoas leem na íntegra. Aquilo é uma pincelada, eu tenho o livro do céu. E se tu fizer um questionamento, tu vai deixar o cara em maus lençóis. Mas o prazer de saber que aquela pessoa adquiriu por ti, pelo teu carinho e porque ele é um leitor. Eu recebo muito livros de colegas que, né, me ofertam, alguns eu compro,
mas que eu não tenho tempo para ler. Claro. E aí, Claro. e aí se tem esse sigilo de não perguntar o que tu achou do meu livro. Entendeu? Sim, então eu nem entendi. pergunto o que achou do livro. Deixa a pessoa espontaneamente dizer, gostei, tá. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o pessoal da Zona Sul tem uma curiosidade enorme, Sim. porque são histórias que, claro, os nomes, só quando são pessoas muito agraciadas, e foram muito agraciadas no bairro Tristeza, Claro. que eu saliento. Mas peço autorização para neto, para filha, para certas pessoas. Eu tenho aí umas 4 ou 5 pessoas quase centenárias, moradoras Olha. e moradores, que são os meus assessores literários. Sim, sim. Tá? Então, de vez em quando, aí, e às vezes entra em contato comigo e diz assim, tu errou. Aquele cara não era cunhado, era filho do fulano. Tá? Não, mas isso antes também de editar. Claro, aí, claro. Às vezes claro, eu lanço claro. no Face... E Por aí isso que passa por várias mãos, né? E aí eu no Face peço desculpa. Olha, o seu fulano de tal, segundo a dona fulana, etc, etc. Agora que vai ter a participação de outros escritores, eles não se titulam escritores, mas são escritores. Sim, sim. Entendeu? Ele não, Sim. ele não se acha, Claro. tá? Mas é um escritor. Então o que eu faço? Eu recebo o texto, faço algumas adaptaçõezinhas, eu tenho uma assessora literária que eu mando para ela, para não perder contexto. Claro. É muito mais pontuação e às vezes a fragmentação de quem não está acostumado. Uma coisa é tu escrever, Sim. outra coisa é tu ler depois. É. Porque quem está escrevendo está naquela empolgação É. e restringe muitos fatos. Sim. Entendeu? Pela pressa, pela coisa. Né? Então, o que eu ponho? Texto adaptado do original do fulano de tal. Então agora tem um presidente do Bandeirantes, do clube lá que ele conta uma história interessantíssima de uma figura folclórica. E aí eu escrevi numa antologia que vai sair agora na Espanha, de Dante, na Espanha não, em Bolonha, na Itália, de Dante Alighieri, que é uma coletânea. E a história dele foi selecionada, vai sair bilíngue em português. Sim. Eu disse para ele, né, Descabeça, que é o apelido, olha, sabe o texto do fulano de tal? Sim, foi selecionado, ele não acreditou. Ele disse, Magrão, como ele chama. Não, para aí, Magrão, que eu tenho negócio de fazer, porque ele não tem nada a ver com essa parte literária. Então, claro. Essa agora, desculpe, de dar oportunidade às pessoas de escreverem as suas histórias, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. É uma iniciativa, assim, que, repito, né, muito interessante e fundamental para o pessoal, principalmente aquele que está junto contigo, lá no bairro, né? Aquelas pessoas centenárias, como tu falou, né? Pô. Mas aproveitando, assim, eu pergunto, esse livro já está em alguns países, né? Sim. Ele já foi adaptado para a língua local, lá do país, Cuba, ou outro... Por exemplo, em Cuba, ele é utilizado para alunos que estão estudando português. Português. Entendeu? Então, sim, ele entra como um livro de consulta e análise do texto. Certo. Então, exemplo, texto fulano de tal. Eles leem em português e aí a professora faz de uma coisa literária que cai no vestibular. O personagem tal quer dizer com tal, então a pessoa tem que entender. Sim. Então, isso é em Cuba. Agora, em Portugal, tá tranquilo, tá numa livraria lá maravilhosa, né, que é da Mágico de Oz. Agora está entrando na Bulgária, e agora vai entrar antologias na Itália, no Chile, tá? Duplicidade de idioma. Por exemplo, essa do Dante Alighieri, eu escrevi, é um texto que o bairro Tristeza, inicialmente, ele foi habitado por colonos italianos, lá na Vila Conceição. Então, tem muitas histórias. Sim. Tá? Então, eu escrevi a máfia italiana no bairro.
Ah, Mas pensa só, claro. não, mas eu tive contra isso. Claro. Uma pessoa me escreveu. Olha aí. E era que não, mas ele meio que indignado que aquilo estava depreciando o italiano. Eu disse, olha, que me desculpasse, mas esse texto foi selecionado na Itália e vai sair em italiano. Claro. Então, não que era a máfia, os pais desse personagem que eu descrevo, que ele existiu mesmo, Sim. claro, falecido, vieram de uma região, não da Sicília, de uma outra, e que tinham parentes que eram da máfia local. Então eu pensei, pô, a máfia italiana no bairro. Mas não tinha nada de máfia, entendeu? Então, e é muito receptivo, porque eu pesquiso muito isso. Sim. Eu tenho o livro, que foi o primeiro a se aventurar no bairro, que é o Dr. Roberto Pelin, e tem uma história magnífica, ele. E ele foi o primeiro que começou a resgatar isso. E eu, quando era jovem, menino, tinha um armazém perto de casa, que se reuniam todos os trabalhadores no final da tarde para tomar, enxaguar a sarguela, né? Claro. E aquilo era um ponto de encontro da criançada. Então eu escutei muitas histórias. Aí as pessoas dizem assim, mas tu te lembra, César? Porque quando eu escrevo, eu assumo e viajam para a minha juventude. Claro. Alguns espiritualistas dizem, então tu incorpora. Eu não quero denominar o termo que acontece, é incorporar o que é. Ou se é o emotivo, que uma criança tem uma memorização incrível, extraordinária. Sim. Só sei que, e aquilo que eu vou tendo dúvida, tem às vezes, porque eu sempre anoto as datas que eu vou escrevendo o texto. Tem texto que leva 6 meses. Por quê? Porque eu leio ali, não vem. Outros é um dia. Então eu penso, hoje eu estou numa boa porque está me recorrendo bastante coisa. Mas tem muitas pessoas que me informam. Sim. Entendeu? Então a história sai muito fidedigna. Alguns, que às vezes eu digo, o fulano foi isso, me mandam pelo Face ou Instagram. Não, mas eu não era assim. Mas nem eles lembram. Eu lembro, eu disse, olha, queixa-se para o Beltrano, que foi ele que me mandou isso. Claro. Pronto. Então é uma coisa assim, muito gostosa, muito prazerosa. E isso, tem agora em Portugal, teve da editora, teve um grupo de chineses procurando bibliografias e livros que tivessem interesse. Sim. Houve um interesse porque na China eles gostam muito das histórias regionais. Então quem está me agenciando lá já falou, eu disse, não, maravilhoso. E em Cuba também. Eles gostam muito dessas coisas raiz, que aqui a gente perde. Pois é. Sai do bairro, adeus. E não, tem certos países que Portugal é muito... Preservam. Eu ganhei lá a Flor Bela Espanca, a medalha, tá? Que é uma poetisa. Eu fui falar com a pessoa que era responsável pela seleção. Fiquei curioso, eu disse, pô, será que isso não caiu de avião aqui? Sim. Aí ele disse, olha, ele leu, eu sei que ele leu, porque ele disse, olha, a sua escrita, ela casa perfeitamente, porque eu recebi numa cidade portuguesa, Leiria, com os nossos hábitos portugueses. Isso é coisa boa. Ele disse, não, é magnífico, porque são personagens. E para te ver como isso é importante, um dia eu recebi um e-mail de uma leitora do Rio de Janeiro. Ela disse assim, como é que o senhor sabe dessa história do fulano? Eu pensei, mas não é do fulano. Aí eu pensei assim, será que eu digo uma mentira de Deus ou digo a verdade? Eu disse, não, vou dizer a verdade. Aí eu disse assim para ela, não, mas não é sobre o fulano. Ela, claro. Não, mas aqui no Rio teve uma pessoa assim que eu achei que era dele. Não, então o que a gente nota? Que esses personagens, essas pessoas, elas não existem num lugar só. Sim. Né? Aquele cara que às vezes tem um probleminha mental, isso existe em todos os lugares. Todos os lugares. Né? Aquele cara que vive no boteco, aquele cara que é aficionado pelo clube do seu bairro, né? O namorador, o galanteador, a menina que todo mundo deseja e ninguém tem, a professora que marcou. Então, isso
é impresso em qualquer coisa, porque é humano. Claro. É humano. Ali eu ponho. Sobre os nomes, eu agora falo fulano, beltrano, ou são fictícios. Eu saliento, o nome é fictício, porque às vezes dá um azar de tu botar um nome fictício. Casualmente fechar com a pessoa lá, né? Não tem nada a ver. Então, tem que salientar que é fictício. Salienta, tem que salientar. Fictício. E sempre antes de publicar, quando é obra de outro, como agora nesse último, eu mando o texto e ele aprova. Mando o texto e ele aprova. Aí o que acontece? Quando eu recebo os exemplares, né, por direitos autorais, esse que contribuiu tem direito a quantos livros ele desejar. Sim. Eu só digo assim, olha, eu recebi só tanto. Claro. Aí, não, César, me dá 2 ou 3, gratuitamente. Claro, porque ele é um coautor. É um coautor. Eu ia botar isso com coautoria de fulano, botando. A editora disse, não, porque isso não é adequado. Perde a caracterização do nome gente do meu bairro. Então, salienta ali nos agradecimentos e também no próprio texto, que eu saliento, o fulano de tal, Beltrano. Claro. Muito bom, César. Nós vamos falar um pouco mais dos teus títulos a nível internacional, porque isso é importante sabermos aqui. Eu estava lendo aqui, e me permite aí, tu recebeu da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, tu recebeu Acadêmico de Letras e Artes de Portugal, acadêmico na Academia Luminescense da Devoção às Artes, Ciências e Letras da França. Sim. Olha aí a importância. Acadêmico de Letras e Artes de Buenos Aires. Essa foi maravilhosa, Itacir. Porque estava presente os aficionados do antigo Partido Peronista. Fiquei todo arrepiado. Olha aí. Tive uma homenagem extraordinária das pessoas, tanto que no filme aparece um deles. Sim, é uma figura tradicional, não só em Buenos Aires, como na Argentina toda. Esse prêmio é Evita Peron. Opa! Foi porrada. Porrada não foi. Sim. Muita emoção, Sim, muita emoção, porque a pessoa pensa assim, a gente nunca imagina. Não que desprestigie o potencial. Claro. Ninguém se desprestigia o seu potencial, porque aí nem faz aquela atividade, mas tu pensa assim, nossa. Então, isso é um conselho que eu dou para todos que escrevem. Acredite em si. Claro. As premiações vão vir ou não, mas sim. Isso depende muito, eu não digo sorte, porque sorte, se um dia o cara disse que eu tinha muita sorte, eu disse, olha, sorte dá um trabalho do peru. É uma articulação, tu tem que escolher as pessoas certas, as coisas certas, e tu tem que ter um material no mínimo bom. Sim. Porque senão o cara rejeita. Nem lê. Ele não vai, ele não vai se expor a isso. Ele não vai botar isso para si. Esse da França, eu não pude ir por falta de tempo, falta de dinheiro. Foi entregue num castelo. Que castelo era esse? Aonde a escritora que escreveu Frankenstein, ela não era francesa. Ela se recolheu lá e escreveu. Então fizeram uma noite, quando eu vi o vídeo, eu pensei, mamma mia, mas não tive, vários eu não tive condições de ir. Agora, Portugal eu fui pessoalmente, Argentina eu fui, Paraty não pude ir, também eu ganhei o título de cidadão carioca, e também o Flip, que é o grande festival aquele. Sim. O meu texto faz parte do Flip 2024, um texto na antologia deles. Então fui selecionado e ficou gravado. Tem várias antologias que eu tenho a oportunidade de participar. E esse título de embaixador oficial da Academia Luminescense de Belas Artes da França. Bom, interessante esse título, né? Porque é dado a mim, porque essa academia não tem a sede na América Latina. Então, sim. O que eles estão fazendo? Eles estão denominando pessoas que eles acham que tem um perfil. Agora, tu não me pergunta por que acharam que eu tinha um perfil. Sim, foi pesquisado. Para, no futuro, eu fazer a difusão dessa Academia Luminescense aqui no Brasil.
Eu já mandei uma resposta dizendo que eu não teria interesse de que fosse no Brasil a minha representatividade. Por quê? Eu não tenho vontade disso. Sim. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? Ter isso de ser o porta-voz de uma academia estrangeira. Eu não falo francês. Né? Sim. Aí a pessoa disse que não tinha problema nenhum. Tem problema, porque a comunicação é o idioma. Claro. Imagina, claro. como é que eu vou me comunicar sabendo meia dúzia de palavras em francês? Por isso que eu amo o português, porque o português tem um número infinito de sinônimos, e esses sinônimos nos dão uma habilidade de comunicação enorme. Mas serve exatamente para isso, né? Para um futuro, eu disse, não, em Porto Alegre eu teria muito interesse, porque aí eu vou achar pessoas adequadas, sim. mais jovens, Sim. e com toda a vitalidade, para junto comigo, entendeu? Junto, porque hoje é parceria. Sim. Hoje, se a pessoa se recolhe, hoje eu uso muito esse troço de bolha, né? Mas se recolhe dentro de um grupinho, o que eu noto que aqui no Sul, Itacir, ainda existe isso. Tá? Das pessoas se fixarem em guetos, grupos. Eu sou do grupo tal, sou do grupo tal. Tanto que uma vez eu participei da Praça 15 de Novembro, aqui é da Praça da Matriz, ali no Mercado Público. Teve também disposição de livros, etc, etc. Até tirei foto, todo mundo com L. Aí uns amigos meus, César, tu é Lula Molusco? Eu nem sabia que existisse. Né? Eu disse, não. Mas eu não disse que uma aversão. Eu disse, não, eu não tenho essas tendências partidárias. Eu tenho uma filosofia de vida, né, que eu sigo. Isso é de cada um e a gente respeita, né? Eu jamais discuti. E não podemos misturar com a literatura. Não. Claro. E aí, o que houve outra vez? Não sei o que eu postei, porque eu acho que a postagem é uma forma de tu estar contribuindo. Claro. Concordando ou não. Eu não vou botar só o que eu concordo, que é tipo aquilo assim, ou pensa como eu, tá equivocado. Viver de concordino também não, né? Pelo amor de Deus. Não. Se me perguntar, ainda mais nós que temos posições. Desculpa. E aí acharam que eu era bolsominions. Eu tive que dizer, também eu não perco muito tempo justificando. Se claro, pensar, pensa. Claro. Eu tenho uma postura que ela é ética, respeitosa, e que eu escuto tudo. Como é que eu vou aprender se eu não escuto os outros? Sim. Mas não é? Mesmo sendo adversários. Será que o adversário ele é totalmente isento de lógica ou de verdades? Então, esse prêmio aí foi muito importante. Tem outros. Eu não me preparei para trazer, porque eu acho que ele flui assim nós conversando. Exatamente. Eu estava olhando aqui, achei muito importante, muito interessante nós ter aqui um gaúcho com essa representatividade, viu, César? Estava vendo, inclusive, aqui que tu já falou sobre o prêmio lá foi recebido na Romênia, né? Tu já está em vários países. Sim. Não é um país, não é só na América Latina que já ampliou o leque. Pô, isso é importante, acho que a gente tem que valorizar isso sim, entendeu? Por exemplo, em Israel, eu mandei o livro para a pessoa que é de Porto Alegre, é gaúcha e mora em Israel. Tem a comunidade judia brasileira. Sabe o que ela disse? César, já passei para lá. Ela e mais 2 pessoas eram ex-moradores da Tristeza, porque são parentes que foram morar em Israel. Adoraram. Então, o que falta para nós é, nesses locais, ter representantes que façam com que o teu livro ande. Em Portugal está muito bom. Agora, a Romênia. Tanto que o fim do ano, eu não vou poder ir. Tem a Feira do Livro da Romênia, onde eles têm uma estande só do Brasil. Mas o livro vai estar lá representado. Muitas vezes, esse que teve de Frankfurt, o livro estava lá. O meu livro e de outros. Quer dizer, tu vai dizer, uma feira de Frankfurt, mas se alguém botar o olho, vai ver. Vai ver, tá lá. E é brasileiro e pelo menos vai pegar. Vai. Foi que disseram, olha, o público vai e pega, como a gente vai na Feira do Livro. Tu olha, às vezes é um título interessante, tu dá aquela folhada,
Tá, isso é bom, mas tu não vai levar. Claro. Às vezes tu não claro. tem tempo, não é o teu métier ler, Sim. mas desperta a curiosidade, né? Então, isso é importante. E para outros também. Porque eu acho que aqui no Sul, até hoje estive falando com uma pessoa que é de Salvador, os melhores escritores, segundo de São Paulo para cima, são os gaúchos. Nós somos os grandes escritores. Tanto que ela disse, olha, César, vocês têm aí um potencial enorme. Eu disse, olha, mas tu não imagina os guetos que se criam em função disso. Os guetos partidários que não tem nada a ver. Quer dizer, eu vou inibir um cara que é contrário ao que eu penso. Isso já mostra que ele representa uma instituição que não tem credibilidade. Claro. É como religião. Como religião, o time de futebol, mas vamos falar religião e leitura. Ele já não tem uma grande credibilidade em relação a isso. Então, esses guetos, eu sofri muito, agora vou muito com isso. Sim. Por quê? Por isso, eu não me posicionava partidariamente. E eu disse, não vou me posicionar, porque eu vou posicionar numa coisa que eu não tenho posição. E claro. se eu tivesse, a análise aqui é eu, escritor. Então, quer dizer, tu está me excluindo, isso eu disse pessoalmente. Mas são outras pessoas que também, não, eu respeito, mas eu não faço questão de fazer parte da instituição de vocês. Não faço questão. Isso não é soberba nem nada. Claro. Imagina se você está me selecionando por causa disso. Não. Então, eu prefiro ter esse posicionamento que se torna muito mais respeitoso do que um outro de dizer, eu sou disso, eu sou... Não, isso não tem nada a ver. Sou um cronista que adoro escrever, adoro ler e adoro participar dessas coisas. E parabenizar por essa tua iniciativa, hein? Obrigado. Eu vou fazer com que o teu programa se vá. Até hoje eu te falei antes, falei que lá com uma pessoa em Salvador, que é muito importante na área literária, que ela disse, fazem isso lá? Sim. Aí eu pensei, vai copiar. Mas tu tem que copiar o que é bom. Só que eu não disse isso para ela, mas ela é uma pessoa muito ávida. Sim, já pensou, isso é um baita do canal. E é um baita do canal. Então que as pessoas incentivem e principalmente passem adiante esse tipo de iniciativa. Vamos tentar arrumar agora e com certeza vamos conseguir patrocinadores. Vamos falar com outros escritores, outros empresários. É difícil. O empresário pensa assim, isso dá dinheiro. Entendeu? O único que não pensa assim é o Zafari. O Zafari tem uma outra visão. Por quê? Porque depois eu descobri, ele ganha isso. A propaganda para uma grande empresa é a alma do negócio. É a alma do negócio. Não, a propaganda sempre foi a alma do negócio. Eu estou só repetindo. Eu entendo, sempre foi. Os meus patrocinadores, desse penúltimo livro, foi a veterinária, foi a floricultura, foi uma terapeuta, foi o Clube do Professor Gaúcho, foi uma doceria que é da Armelim. Entendeu? Sim, então, essas pessoas dizem, mas então não, era espontâneo. Claro. Perguntaram, César, quanto? O que tu der. Aí eu estipulei assim, no mínimo R$10. Já ajuda, né? Já ajuda. Então, muita ajuda, Itaci. Coisas assim que eu fiquei maravilhado. Que bom, hein? Agradecido, porque a pessoa depositar. Uns me diziam, não, César, tu não precisa. Porque eu botava um novo patrocinador. Não botava o valor, porque isso era secundário. Não. Ia valor, ajudar. Isso. Ajudou. Uns diziam, César, eu não gostaria que tu botasse. Aí eu botava. Mais um patrocinador que não quer ser identificado. Pronto, tá. É isso aí. A grande coisa é o patrocinador. Dá para ver que tu tá bem motivado, hein? Super. Próximo livro, Gente do Bairro. Qual é que vai ser o título? Gente do Bairro. Histórias que contam com o tempo. Com o tempo.
Olha aí. Então, Entendeu? isso. E esse livro, As Histórias que Contam com o Tempo, vai ser para a próxima Feira do Livro? Já. Já aproveitando, eu queria uma análise sucinta de Dele. como foi a Feira do Livro, A de São Paulo, a não, Bienal. essa nossa aqui de Porto Alegre, Opa! e a Bienal, que tu teve uma participação nas duas. Sim. Né? E o que tu espera para a próxima Feira do Livro, que é agora, no mês de novembro de 2025, em Porto Alegre? O que eu espero? Eu acredito que mais oportunidades para as pessoas, para os escritores que estão iniciando. É um sonho dos escritores ir para a Feira do Livro de Porto Alegre. Exato. Entendeu? O interior todo tem interesse de mostrar seu livro na capital, né? Claro. De repente o espaço, alguma coisa que fica meio um pouco difícil para ele. Restrito. É muito restrito. Mas isso é um assunto muito interessante. Muito. Eu converso muito com escritores do interior. Até me dizem, por que tu não vem Osório, Capão? Eu vou de plena vontade. É que as pessoas já... Isso não é soberba. Mas como o cara tem premiações, não vai vir. Então, muitos já me disseram isso, que a própria, às vezes, Secretaria de Cultura do município se sente constrangida de, o cara vai cobrar, eu vou deixar público. Claro. Hospedagem e o ônibus. Claro. O resto, claro. Não, isso não é. Se tem pessoas com esse potencial, com essas coisas, eu sei que eu tenho, mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é conhecer o local, lidar com as pessoas, receber o público, né? Sim. Tanto que agora eu estou doando os livros por uma biblioteca no Belém do Pará, com uma professora que me escreveu dizendo que adoraria ter meus livros na biblioteca. É uma escola assim de mato. Então ela estava montando uma biblioteca e que tinha uma dificuldade assim enorme de que pessoas doassem os livros. Mandei. Pronto. Aí eu disse, uma condição: fotos e um videozinho. Não, tá. Então, assim que isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Quer dizer, tu receber isso de crianças desprovidas e de uma professora que não tem. Vamos ir para o interior. Não. O convite, independentemente do lugar, claro que a gente fica muito contente quando é coisas grandes. Claro. Mas as coisas pequenas também. É dali que vem a essência. Imagina que tu tem a oportunidade de lidar com crianças, de estimular, porque eu tenho uma história muito interessante. Sim. Como escritor. Ela é muito mais como professor de química. Eu me tornei profissional há 3 anos só. Sim. Essa minha trajetória é 3 anos. Sim. Antes, eu nem pensava nisso. Então, quantas pessoas tem? Pessoas de toda e qualquer idade. Sim. Então, isso é ouro. Às vezes me convido para ir lá falar. E às vezes tem um monte de vovôs que nem eu. As pessoas ficam... Eu disse, não, pelo amor de Deus, escrevam. Tanto que eu estou bolando já um curso. Claro, é a tal de escrita criativa. Para pessoas que têm vontade. Eu já tenho tudo elaborado com um professor da URGS, que me orientou. E também porque eu fiz eu tive aí 1 ano e pouco no Cirandar, que fica ali na Andradas, assistindo todos os trabalhos que eles fizeram. Então, isso me deu um know-how para fazer. Pois olha bem, eu estava pensando aqui de fazer uma pergunta, casualmente nessa linha aí, né? Qual o seu conselho para quem busca se tornar escritor? Escrever. Essa é a primeira coisa, exercitar. Não tem uma fórmula, né? Eu não tive fórmula. Olha, César vai fazer um curso, aí tu põe o predicado assim, ordena assim. Foram textos que, à medida, eu escrevo e leio, isso não tá legal, isso assim, Eu imagino sempre, eu imaginava o Lúcio Mauro, sabe, o cara aquele, eu escrevi os textos, imaginava o Lúcio Mauro narrando. Olha só que pretensão, não vai acontecer porque ele já é falecido. Faleceu. Mas, então eu dizia, mas isso aqui ele não vai, isso aqui está muito ruim para o Lúcio Mauro falar. Então é escrever, entendeu? Tu vai ter esse retorno de ti mesmo. E se tu puder condições depois de mandar para
redator, um assessor literário, ele vai corrigir a linguística. Claro, E vai te dizer, claro. olha, isso aqui está sem nexo, por causa disso e disso. Entendeu? Sim. Então, o caminho é esse, é escrever. Como eu digo para pessoas que dizem, como eu gostaria de contar minha história, conte. Mas eu não sei escrever. Não é alfabetizado? Sou, então sabe escrever. Ponha, porque o coração do escritor é a maior arma. Exato. Quantos escritores aí famosos, as pessoas não têm noção disso, escreviam em itens. Tá? Guimarães Rosa disse que era assim, itens, ia pro assessor literário. Exatamente. Aí ele desenvolvia e... Tanto que os editores depois tinham que arrancar da mão deles originais, que ele sempre estava querendo botar mais coisas. Escrevendo. Mas é assim. É assim que funciona. E as pessoas acham que não tem como ter condições de fazer todo o contexto do livro. Não tem. Então, tu precisa do diagramador, tu precisa do conferente, da gráfica, do capista, e entre outras pessoas que orbitam a área para chegar ao final de uma obra. Né? Muito editores. Eu tive muita sorte com editoras. A primeira foi a Bestiário. Foi que tive aulas ali de companheirismo, de entendimento, de facilidades. Depois a Apres, que é uma profissional. Aí não gostei tanto. É profissional. Entendeu? Tu é um autor e eles vão te sugar. Agora essa última, a Mágico de Oz, que funciona em Portugal, espetacular. Nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Parece uma churrascada. O pessoal diz assim, faltou carne. Faltou carne, né? Mas não faltou o nosso cafezinho aí, tá? Tá saborosíssimo. Isso é importante, né? Então, eu gostaria que tu respondesse uma última pergunta, né? Um questionamento assim, que a gente está buscando pedir um posicionamento de todos que passam aqui pelo nosso podcast, né? É sobre como é que você vê a situação do livro hoje, dos leitores no Brasil em si. Porque agora há pouco tempo eu olhei uma pesquisa, porque pesquisa hoje está meio difícil de acreditar, né? Sim. Então, mas assim, que caiu 4% dos leitores de livros físicos devido à internet. Tem alguma notícia? Qual é a posição nesse sentido aí? O que tu sabe, pode nos dizer sobre isso? A internet, o livro digital, ele deu um baque. No livro físico. Sim, tanto que houve livrarias aí que afundaram. Uma lástima. O canal, uma das soluções era dentro das escolas. Os professores, não só da área de português, de literatura, mas todos, fazerem com que os seus alunos lessem livros. Hoje os livros didáticos nas escolas não são usados. Tudo vai para a internet. Pesquisa em casa, pesquisa isso, entendeu? Uma dificuldade que as pessoas... Como é que eu vou escrever se eu não sei ler adequadamente? Os leitores, os analfabetos funcionais. São, né? Sabe ler ali, qual é a interpretação disso? Nenhuma, praticamente. Então, o estímulo à leitura é o entendimento do que tu está tendo para ler. Então, isso tem que ser estimulado, né? Já desde a família. Família é decisiva nisso. E depois a escola. Fazer com que o aluno leia. Como disse, né? O tempo chegou, a churrascada acabou, nós vamos ter que... Eu quero deixar as considerações finais contigo. Eu possa expor aquilo que tu deixou de expor aqui. Eu sei que tem muito mais. Em outras oportunidades tu vai estar presente, César. Vou ter um prazer aqui enorme. Vai ter com certeza, nós estamos iniciando esse nosso projeto, como tu bem sabe, e os nossos ouvintes, pessoas que estão nos vendo no YouTube, nas redes sociais, sabem que nós estamos fazendo um esforço enorme para pôr no ar o podcast Café com Letras. Nós queremos divulgar o nosso escritor independentes, editores,
jornalistas e aqueles que orbitam, né, a área de letras do nosso país. Então eu deixo para o César as suas considerações finais e vamos encerrar então hoje mais um podcast Café com Letras. Que bom, retomando, eu fiquei muito contente de participar. Isso é de coração que eu estou dizendo. Eu não sou de dar conselhos, mas o que eu ia sugerir é que, se vai chegar isso às empresas, que as empresas participassem mais disso. Com seus produtos, não necessariamente tem que estar ligado à área literária. Sim. Né? A área literária é um dos anéis que podem alavancar uma empresa. E que os escritores de Porto Alegre, se unissem mais, se confraternizassem mais, se prestigiassem mais. Né? Não precisa andar abraçado, se beijando pela rua, claro, mas se prestigiassem, claro. Curtissem o que aquele escritor está botando. Às vezes é uma poesia, às vezes é um adendo dele, é uma coisa que faz com que ele fique contente. Então, curtir e compartilhar o que os outros escrevem. Acho que isso é uma coisa muito importante. Muito bom. Vamos então saudar, né? De novo, vamos saudar os nossos leitores, né? Saúde e paz para todos e até o nosso próximo programa.